receita de hoje, gente. Que delícia! Você vai aprender a fazer uma receita tipicamente portuguesa. É um pão português chamado folar. Olha que bacana. Recheado com calabresa, com bacon. Deve ser um espetáculo de sabor. É claro que você não vai perder, né? Então já vai se preparando aí, pegando seu caderninho de receita. Já pode colocar aí no título folar português. Muito chique, um pão gostoso que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos pra cozinha agora. Pegou o papel e caneta já pegou o seu livrinho de receitas? Dá uma olhada neste pão lindo e que com certeza é delicioso. É uma receita tipicamente portuguesa, chamada de folar português. Tem um recheio muito saboroso. Olá, seja bem-vindo, Zé. Como é que você tá? Tudo bem, você? Tudo bem? Graças a Deus, bem. Muito legal te receber, viu? Obrigado. E você trouxe agora, acho que é até para combinar, né, com bacalhau também, que tem aí a sua origem portuguesa, né? Como a gente está chegando aí perto da Páscoa. Um pãozinho português para acompanhar vai muito bem, né? Vai, inclusive o folar é uma tradição portuguesa, né? Ele tem uma história, um folclore, né? Qual é? De confraternização. Bom, não sei, é uma história assim de uma menina numa aldeia que o único desejo que ela tinha era de se casar. E ela rezava para Santa Catarina para que atendesse o pedido dela. E apareceram 2 pretendentes, um fidalgo rico e um lavrador pobre. E a menina então agora ficou indecisa de quem escolher. Então ela rezou a santa para que ela lhe ajudasse a fazer a melhor escolha. E no domingo de Ramos, o lavrador, o pretendente dela, colocou que com uma data para que ela se decidisse até domingo de Ramos. E ela ficou aflita porque ela queria decidir pelo melhor. E o fidalgo também fez a mesma coisa. E no dia do domingo de Ramos, os 2 vieram à casa dela para saber da decisão dela. E no caminho os 2 se encontraram e começaram a se degladiar. Correram à aldeia, chamaram ela foi até eles e não sabe por que ela gritou o nome do lavrador, do Amaro. Então ela decidiu-se por ele. E aí correu-se a lenda de que o fidalgo no dia de Páscoa no dia do casamento, iria matá-lo ele. E os 2 com medo, ela rezou a santa novamente. No dia que ela colocou... A história é longa, né? Longa. Bom, para resumir... É um livrinho. Ela acabou ficando decidiu pro lavrador. E o pão de Páscoa, na época, o folar era chamado de folclore. E aí depois, ao longo do tempo, ele se tornou o folar. E reza uma tradição lá em Portugal de que os afilhados levam ramos de violeta para as madrinhas e as madrinhas oferecem o folar aos seus afilhados. Então é um pão de confraternização. Que bacana! É muito legal. Eu gosto dessas culturas em torno das receitas que vem aqui pro programa. A gente aprende sempre, né? Não só a receita, mas o que tá por trás dela, né? E é uma receita, então, de muitos e muitos anos. Sim. Eu não sabe se precisar a data exata da história, mas é muitos anos. Que bacana. Adorei. Obrigada, antes de mais nada, por compartilhar com a gente. Vamos anotar, então, os ingredientes para esta massa do folar português? Olha ali, ó. Meio quilo de farinha de trigo. Meio quilo de farinha de trigo. 4 ovos. Meia xícara de chá de azeite. Só aí já deve dar um sabor, né? É uma delícia. 2 colheres de sopa de manteiga. 3 colheres de sopa de fermento biológico. 1/3 de xícara de chá de água. E 1 colher de chá de sal. Aí tem o recheio, tá? Você vai precisar de linguiça portuguesa e bacon. E nas quantidades, nessa proporção. É 1,5 xícaras de chá de linguiça portuguesa e 1 xícara de chá de bacon. Vai uns 50% a mais aí de linguiça do que de bacon, né? Sim. Beleza. Vamos começar? Vamos lá. Então a farinha, né? Meio quilo de farinha. Colocamos os ovos. É aquela receita também, eu sempre pergunto isso, porque tem muita gente que nunca fez pão na vida. E aí vai pegar uma receita assim e vai fazer pela primeira vez. Se ela nunca fez, ela pode começar pelo folar, porque não tem segredo, é uma receita considerada simples, simples, sem problema nenhum. Aqui a única coisa aqui que tem uma pequena complexidade, e eu penso que é nenhuma praticamente, é só manusear a massa, ela ser uma massa bem sovadinha, né? Então, fora isso, não tem complexidade nenhuma, é só seguir a receita. Eu sempre digo que quando você segue uma receita exatamente, é muito difícil ela dar errado. Num tempo que dá errado, né? Só dá errado quando a gente quer inventar muito. Isso, não pode inventar. A gente junta todos os ingredientes, né? Você coloca tudo de uma vez? Tudo de uma vez, não tem problema nenhum. Lá em Portugal nós chamamos isso aqui de uma malga.
Aqui nós temos aqui uma tigela. Tá. Vamos na malga, porque é no sentido de amalgar a massa. Ah, é? Olha aí, o Zé trazendo bastante cultura pra gente. Da cultura portuguesa. Hoje, né? Legal. Agora, o azeite sobrou um pouquinho ali. Você procura sempre ver o ponto que ela tá antes de colocar todos os líquidos? Perfeitamente. É assim, porque nós temos aqui a farinha e eu não sei como é que está a absorção desta farinha. Às vezes, a receita pede para 500 gramas de farinha, né? Uma meia xícara de azeite. Mas como é uma massa muito rica, com ovos, com manteiga, então eu procuro sempre dar uma controlada aqui, para depois, se precisar, eu vou acrescentando. Tá. Porque até vou te contar um segredo, nós fizemos aquela nossa primeira massa que nós fazemos lá na nossa cozinha, e ela desandou um pouquinho por conta da margarina e do azeite, Porque a margarina estava muito molinha? Não, eu acho que foi o problema da farinha, a absorção da farinha não foi muito boa, e aí ela ficou meia oleosa. Tá. Aí precisamos correr atrás. Mas deu tudo certo. E isso varia bastante também de acordo com como está o tempo, Sim. se a farinha está mais úmida ou não, né? Perfeitamente. Esse é um dos grandes segredos de pão que as pessoas sentem uma certa dificuldade de fazer, né? A água é só um pouquinho mesmo, né? A água é que eu volto a falar. Sempre tomando cuidado para acrescentar a água, para evitar de quê? Que ela fique muito mole e você aí precise corrigir com farinha. Quando você tem que corrigir com a farinha, você desbalanceia toda a receita. O sal. Então é sempre aos pouquinhos. Aqui, ó. Eu já tiro ela daqui e trago pra pedra. Pra pedra, né? Pra gente poder trabalhar melhor. Tá. Deixa eu escolher pra você aqui esses potinhos. Você vai usar mais azeite? Não uso mais. Pode tirar? Esse aqui é o segredo de trabalhar bem a massa, né? Vai pra pedra e bota uma forcinha nela, né? Precisa, né? Obrigada, Fran. Isso também pode ser feito pela dona de casa, pode ser feito na batedeira. Ah, pode? Pode. Aquela batedeira que tem o gancho. Qualquer batedeira bate massa de pão assim ou depende da massa, se ela for mais pesada? Se for uma massa muito pesada, essas batedeiras domésticas, elas não têm força para isso, né? Não vão dar conta, né? Não dão conta. Porque tem umas batedeiras domésticas que até vem com um gancho, mas tem. Uma massa assim eu não sei não, viu? Não sabe se ela vai conseguir. A minha eu acho que não vai não. Então aqui, ó, a gente vai sovando a massa. Tem pergunta chegando para você, Vamos quiser. Vamos ver? A Ana Paula pergunta o seguinte, a respeito do fermento. 3 colheres equivalem a quantas gramas? 45 gramas. 45 gramas, são 3 pacotinhos? 3 pacotinhos, aqueles tabletinhos que são vendidos no supermercado, na padaria. Um pacotinho dele contém 4 tabletinhos de 15 gramas. Tá. Então são 45 gramas de fermento. São 3 tabletinhos, 3 então. tabletinhos. Tá. Obrigada pela pergunta, viu, Ana? Beijo pra você, obrigada pela audiência também. Então, como você vê, ó, ela é uma massa fácil de trabalhar, né? Uma massa bem rica, né? Ela tem ovos, ela tem manteiga, ela tem azeite. Então aqui nós temos que sovar. Mas é uma massa bem compactada, né? Não é aquela massa muito aerada. Não. Ela, por conta dessa quantidade de gordura que ela recebe, né? Né? E como é que a gente sabe que ela tá no ponto para esperar? Ela precisa crescer? Ela vai crescer. Depois dela bem sovadinha aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo de sovar ela, esse trabalho aqui leva em torno de uns 7, 8 minutos, né? Depois disso, ela vai ficar uma massa mais lisinha, né? Você vê que ela ainda está muito compactada, né? Então aqui é um trabalho de sovar. E nós vai brincando com ela mesmo, vai. Né? Literalmente é isso. Isso que você faz de rasgar a massa também e juntando ajuda bem os ingredientes. Isso, para ela se tornar uma massa com bastante fibra, né? A se compactar, né? Você está juntando os ingredientes. O que a maceira faz aqui, nós estamos fazendo. A maceira, ela vai amassando para quê? Para juntar todos os ingredientes. Depois disso feito, naquela quantidade nós temos 2 pães daquele. Nós dividimos a massa em 2. Aqui. Aí nós vamos bolear esta massa. Ela vai render 2 pães? 2 pães. 2 pães. Eu fico impressionada com a técnica que você tem, Zé. Olha, com as 2 mãos. Ó. Acho que você é bidestro, né? Pra conseguir fazer assim com as 2 mãos. Na massa, fala sério. Na massa, sim. Aí essa massa aqui, ela vai descansar em torno de 20 a 30 minutos. Tá. Nós pegamos uma assadeira. Colocamos numa assadeira.
colocar uma farinhazinha aqui para ela não grudar. Pegamos um pano e cobrimos ela. E depois de muito bater na massa, deixa ela descansar um pouquinho, né, tadinho? Nós temos aqui a nossa massa. Nossa, como ela cresce! Aqui, preparadinha para nós trabalharmos ela. Você falou, como é que você vê? Você vê que ela se torna uma massa lisa, bem lisinha. Vou pegar um pedacinho aqui, que eu chamo aquela massinha de ponto de véu. Nós já mostramos aqui. Depois da massa bem amassadinha, ela fica assim, ó. Ah, você abre, ela fica parecendo um tecido mesmo. Ela fica parecendo um tecido, tá vendo? Esse é o ponto da massa. Dá pra ver até você tá vendo? Através do outro lado. É o que nós chamamos de ponto de véu. Você puxa, ela vai rasgando como se fosse um véu. Tá. Esse é o ponto da massa que ela tá pronta. Que beleza. Vamos saber. E aí faz o que com ela agora? Nós trazemos ela pra mesa. Esta parte aqui, ó. Vamos dar uma abridinha na massa aqui. É uma massa, você viu que é uma massa simples. Sem de dificuldade alguma, quase que nenhuma. Abrimos a massa e nós vamos recheá-la. Espalhamos bem o recheio. Abre o tamanho de uma mini pizza. Isso, de uma mini pizza, né? Ó, a gente vai apalpando bem o recheio. Você vê que conosco não tem problema de recheio. Não, olha aqui. Nada de miséria. Não tem miséria, não pode ter. A tradição portuguesa manda sempre uma mesa muito farta. Né? Mas quanto mais farta, melhor, né? Sempre. Então, aqui... A Regina de Nova Friburgo tá pedindo a receita. Lindona, já tá no site. Já tá no site, Fran? Depois do programa? Tá certo. Depois do programa tá tudo lá pra você, todos os ingredientes e o passo a passo, tá? Ah, vamos passar de novo, diretor? Tá. Aqui vai aparecer tudo escritinho pra você, as quantidades e quais são os ingredientes aí dessa receita, tá bom, queridona? Pode anotar então, tá? Então, e aí? Depois dela espalhado bem o recheio, você vê que nós demos uma palpadinha, para quê? Para que ela se concentre. Então o que eu vou fazendo? Eu vou envolvendo aqui, ó, meio que em um formato redondo, ó. Eu vou trazendo ele, por quê? Porque eu estou envolvendo a massa todinha no recheio. Por isso que quando você vê que nós fatiamos ela lá... Tem recheio em todo lugar, né? Eu vou levando, dobrando. Aí eu chego aqui e boleio ela. Pra fechar o fundinho. É, só pra fechar o fundinho, ó. Ela fica bem boleadinha, uma pequena sovadinha. Tá vendo? Ele fica fechado. Fechamos aqui, depois vamos passar pra amassadeira, ó. Novamente, eu abro a massa. E ela não fica uma massa grudenta, né? Aquela massa mole que fica sequinha, pegando na mão, sequinha, seca, é. Uma massa fácil de trabalhar. Fácil de trabalhar. Uma massa muito rica, né? Novamente, ó. E o bacon e a linguiça, eles têm uma combinação muito gostosa, né? Isto aqui dá um perfume. Você viu que eu coloquei ele cru. Tá. Tem pessoas que costumam dar uma fritada, eu não faço isso. Não precisa? Não. No momento que eles estão assando, então a gordura da linguiça, a gordura do bacon, ela passa pro pão. Né? Ah, tá. Se você o fizer já, tem pessoas que costumam dar uma fritada antes no bacon, na linguiça. Você já perde um pouco disso. Aí você perde porque você já deixou na fritura, né? Na frigideira. Deixou na panela. E aqui não. Bom, eu sempre parto do princípio que quando a gente muda algum ingrediente, principalmente quando é uma receita muito tradicional, assim, né, que tem vários anos, histórias e lendas, como você até contou aqui, vira uma outra receita. Mas não tem problema nenhum em fazer isso também. Não, de forma nenhuma. Se de repente uma pessoa quiser substituir a farinha de trigo por integral, vai ficar legal também esse pão? Então, ou na tem que mudar verdade, a quantidade? a farinha integral, ela não é totalmente integral, porque você tem que ter uma proporcionalidade. Por exemplo, no pão integral nós usamos uma parte de integral e uma parte da farinha de trigo branca normal. Tá. Então, uma combinação das duas farinhas. Então, nesse caso, é meio quilo. É só tirar metade e substituir por metade? Fazer uma proporção, vamos colocar 200 gramas de farinha integral e 300 gramas de farinha branca. Ah, sempre um pouquinho mais da branca. Sempre fazer uma proporção para poder dar um resultado legal, né? Legal. Tem perguntas chegando aqui, ó. A Noemi diz o seguinte, ela diz que gosta muito do programa. Obrigada, beijo pra você. No frio, a massa demora para crescer. Quanto tempo deixar ela descansando? Então, na verdade, você percebe o seguinte, no frio você pode acrescentar um pouquinho mais de fermento, por exemplo, uns 10% a mais de fermento. E, eventualmente, por exemplo, no uso da água, até para ajudar um pouco a fermentação, colocar um pouquinho de água morna. Tá. Faz com que o processo de fermentação ele se acelere um pouco mais. Tá. Mas o tempo vai só, a própria massa diz, né?
vamos dizer, num dia normal você vai levar 30 minutos para o crescimento da massa, uns 45 minutos, 50 minutos. Ele sempre vai aumentar de 20% a 30% do crescimento. Tá certo. Né? Aí nós pegamos esse nosso pão. Vai pro forno, né? Levamos numa assadeira, né? Uma redonda. Não assim. precisa untar nada? Não fazemos nada. Se eventualmente quiser fazer uma pintura com gema de ovo, né? Fica bonito também. Vai dar um amarelado diferenciado, isso não tem problema nenhum. O que nós temos ali não está, né? Você quer que eu pegue um daquele lá pra gente cortar só pra você ter uma ideia? Se eu quero. Se eu quero. Qual que a gente pode pegar? Qualquer um, você escolhe. Tem um pratinho aqui? Tem. Pra eu já pegar então o folar? O que você quiser. Vamos lá, vem comigo, pode vir. Tem uns cortados aqui já. Não, tá cortado, mas nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um então pra gente ver. Isso, esse mesmo. Pega um tradicional. Olha que pão lindo, gente. E ele rende quanto? Tá pesando quanto um pão desse? Esse tem 500 gramas. Fica com 500 gramas 500 gramas de massa. Espetáculo de pão, Zé. Maravilhoso. Vamos cortar. Pra gente mostrar essa primeira impressão de quando a gente corta um pão e vê aquele recheio cheinho de linguiças e bacon. Olha que espetáculo. E ele fica um pão macio, né? Macio, ele tem bastante azeite, né? Bastante gordura, manteiga, ovos. Olha que delícia. Eu vou nesse aqui, ó. Olha, gente, bonito. Né? E aí ele é um pão bacana para confraternizações, como a gente estava falando, né? Inclusive agora para a semana que vem, para o feriado de Páscoa. Perfeito. Na verdade, ele é um pão tradicionalmente em Portugal da Páscoa. Nossa, que pão bom. Que sabor que ele tem. E é um pão que, por exemplo, é acondicionado em casa. Geralmente lá nós temos a tradição de embrulhar num pano, né? E permanecia a semana em casa e se come todo dia. E ele não é seco, né? Não. Lá em Portugal, de manhã cedo, não é o café da manhã, lá chamamos o pequeno almoço. Né? Tradicionalmente é o pequeno almoço, onde se come o folar, o presunto, os queijos. E isso aí de manhã cedo com café é maravilhoso. Nossa, super bom. Não é bom? Nossa, eu adorei. Maravilhoso. Olha que massinha fofa, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Ó, que delícia. Bom demais, hein? Zé, vamos passar seus contatos pro pessoal de casa? Vamos, nós estamos na Requinte, né? O www.requinte.com.br. O nosso telefone 2958-6965. E estamos lá à disposição, trabalhando para servir sempre da melhor maneira possível. Nossa, muito gostoso esse pão. Gostoso, muito bom. Gente, fiquem à vontade para fazer. Como a gente já comentou aqui no começo, por mais que você não tenha feito pão ainda na sua vida, comece por esse. Fácil, não tem problema algum. Um pão simples, né? Simples de fazer e muito bom. E você vai adorar o resultado, com certeza. José Marcos Reis, panificador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Revista, viu? E uma feliz Páscoa para você. Obrigada para você também, tá? Para toda a família. Obrigado. Até uma próxima, tá? Se Deus quiser. Tá sempre convidado a voltar, com toda certeza. Obrigado. Olha que mesa linda, gente. Presta atenção.